Esta apresentação foi realizada em primeira versão na defesa pública da dissertação e subsequentemente alterada por dois motivos. A arguente, professora Helena Carreiras, assinalou que as hipóteses deveriam ser na afirmativa. E o autor, liberto do constrangimento de 15 minutos para a duração da apresentação, entendeu fazer alterações que melhoram a comunicação. A dissertação aborda o tema Os militares e a sociedade portuguesa do século XXI, sob o prisma da problematização do movimento associativo militar como parte do capital social da sociedade portuguesa. Adota-se a panorâmica que figura à esquerda e do lado direito referem-se os capítulos da dissertação que lhes são aplicáveis. Esta introdução tem respaldo no capítulo 1. O enquadramento teórico articula-se com o capítulo 2. Aí se apresenta o suporte teórico à consideração das associações como instrumento de ação coletiva e locus da democracia, e conclui-se com a formulação das hipóteses que norteiam a investigação. O essencial da pesquisa e análise está condensado nos capítulos 3 e 4. No capítulo 3, aborda-se a problemática militar, cidadania e associativismo e deduzem-se incidências na necessidade e atividade das associações, esboçando-se uma caracterização parcial dessa atividade. No capítulo 4, apresenta-se uma retrospectiva histórica e analítica dos eventos organizados pelas associações e das políticas adotadas pelo poder. Consideraram-se as políticas que são dirigidas à função militar e que por isso têm efeitos nos militares e nas atividades que as associações desenvolvem em termos de apreciação, de contraproposta ou de protesto. A conclusão consta do capítulo 5. Aí se apresenta uma retrospectiva sintética do percurso da pesquisa, da análise, das reflexões que suporta e tópicos suscetíveis de investigação subsequente. Em termos de enquadramento teórico, investigar o movimento associativo militar e o contributo das suas atividades para a relação militares-democracia constitui o ponto de partida. O referencial adotado para desenvolver a investigação tem por base uma estratégia predominantemente qualitativa, ancorada numa análise sistémica adaptada ao contexto dos sistemas sociais. Coleman assinalou que o estudo se deve centrar no sistema social cujo comportamento se pretende elucidar. Denmark e outros evidenciaram a existência de mecanismos em que há efeitos observáveis derivados de causas não observáveis e que o mundo é estruturado, diferenciado, estratificado e em mudança. Pelo que nos interrogamos sobre os condicionalismos que ditaram a maneira como a sociedade e o poder encaram os militares, nas múltiplas expressões e consequências que as políticas adotadas assumem. Ancorados na base exposta, a pesquisa da perspectiva histórica foi praxis bebida em Carrilho e em Putnam. A mobilização dos conceitos de capital social socorre-se dos principais autores. Se Bourdieu assinalou que a construção do capital social constitui um ato refletido, Putnam e Coleman permitiram uma análise de complementaridade entre o que nas associações é identitário, o que constitui conexão com a realidade societal envolvente e a ação coletiva. Da relação com a democracia, colhemos de Tocqueville o registro de que o estudo do associativismo é pedra angular da teoria democrática contemporânea. Putnam e Warren sinalizaram-nos o associativismo como locus da democracia, e Luckmann, no contexto da sociedade brasileira contemporânea, elucidou que as associações de cariz sindical foram as que maior aporte geraram para o reforço da democracia. O enquadramento teórico suporta a delimitação do âmbito e a centralidade da investigação. Portugal e os militares a partir de 1982. 1982 é a data em que o Conselho da Revolução cessa funções e, com isso, termina a capacidade dos militares legislarem sobre o fundamental da administração da instituição militar. É um período de quase 40 anos em que a instituição militar e a sociedade portuguesa passaram por profundas transformações que tiveram grande impacto na relação dos militares com a sociedade e nas políticas dirigidas aos militares do quadro permanente. A problematização do movimento associativo militar sugeriu a delimitação do seu âmbito aos militares do quadro permanente e às atividades de 4 associações. A Associação dos Militares na Reserva e Reforma, a ASMIR, a Associação Nacional de Sargentos, a ANS, a Associação de Oficiais das Forças Armadas, a OFA, e a Associação de Praças, a AP. A análise sistémica e causa e efeito sugeriu a pesquisa dos efeitos das políticas sobre os militares e as associações
e dos efeitos das atividades associativas nos militares, nas políticas e na sociedade. A pergunta de partida constitui fio condutor da investigação. Relevando que vi e a função crucial que as hipóteses assumem na condução da investigação, a construção da resposta à pergunta de partida foi ancorada no resultado da pesquisa e análise orientada por 3 hipóteses. Existe insatisfação entre os militares, as associações têm agido para a minorar e a atividade das associações contribui para estimular a participação cívica e associativa. Acolhendo o que se considera essencial, elaborou-se o seguinte mapa conceptual em que se sinalizam as interfaces do poder, das associações e dos militares do QP com a sociedade e, a medida, a variação dos efeitos nas diferentes dimensões a considerar, no caso em apreço, insatisfação e participação cívica, medidas por canais distintos. Os canais dos responsáveis pelas políticas públicas e os canais das associações. Revisitando a panorâmica, somos chegados ao tópico da pesquisa e análise. Em termos de pesquisa, referem-se instrumentos e fontes, e há uma finalidade instrumental de natureza estrutural. A pesquisa foi orientada para permitir uma retrospectiva histórica e analítica, onde se ancorasse a resposta à questão de partida. Foi realizada a extensa pesquisa que se socorreu de origens diversificadas, desde a comunicação social a artigos de opinião, e que inclui 4 colaborações no formato de depoimentos e disponibilização de elementos de arquivo. Os elementos de apoio recolhidos reportam-se à atividade da Comissão de Inquérito ao incumprimento da legalidade democrática, uma iniciativa das associações que funcionou no período de 2006 a 2007, e ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas. As 7 entrevistas são as que apresentam maior riqueza de dados. Os depoimentos e entrevistas das dirigentes estão focados no período da legalização das associações. No caso da OFA, há ainda um depoimento sem registro escrito, de Manuel Caracel, referente ao período de maio de 2011 a maio de 2016, em que foi presidente do Conselho Nacional dessa associação. Os 2 slides seguintes condensam o percurso da atividade associativa dos 11 participantes. O presidente da direção da ASMIR, sócio fundador da OFA e ligado à ASMIR desde 2008. O presidente do Conselho Nacional da OFA, ligado à OFA desde 2011, eleito presidente do Conselho Nacional pela primeira vez em 2016 e sucessivamente reeleito. O presidente da direção da ANS e membro do diretório da Euromil, a organização que na Europa coordena a atividade das associações de militares. E o presidente da direção da Associação de Praças. Quanto às restantes participações, Álvaro Martins, diretor do jornal O Sargento, sócio fundador da ANS e seu primeiro vice-presidente. Manuel Custódio, presidente da Assembleia Geral da ANS após a sua legalização. Um militar ainda no ativo e ex-dirigente da Associação de Praças. Silvestre dos Santos, ligado à OFA desde 98, presidiu a Comissão de Inquérito ao Incumprimento da Legalidade Democrática e foi presidente do seu Conselho Deontológico entre 2014 e 2016. Batista Alves, primeiro presidente da Assembleia Geral da OFA. Manuel Caracel, que já referimos. E Jara Franco, presidente do Conselho Nacional da OFA de 2010 a 2011 e presentemente membro do Conselho Deontológico. Passemos ao que a pesquisa e a análise sugerem em relação às hipóteses enunciadas e à construção da resposta à pergunta de partida. Insatisfação dos militares. A resposta está ancorada em dados quantitativos e qualitativos. Como ponto de partida, socorremos de dados de 2009. A insatisfação de oficiais e sargentos do quadro permanente ao serviço nos ramos foi medida em 89,5%. A estes dados acrescem os dados de 2019. A OFA registrou 472 respostas de oficiais no ativo, dos quais 322 não eram sócios da OFA. Essas respostas referem-se a dimensões que consideramos terem especial incidência na resposta à pergunta de 2009. 91% consideram que o modelo de financiamento da assistência na doença é no todo ou em parte injusto. Só 6% se dão por satisfeitos com a carreira militar e só 1 em cada 4 a consideram recomendável. 87% consideram que as condições de trabalho têm piorado. E quanto à imagem,
70% consideram ter piorado. Complementem-se os dados quantitativos com a avaliação dos efeitos sobre os militares, das políticas e da sua operacionalização. Analisaram-se as políticas e as práticas em 8 âmbitos. Quanto às bases gerais da condição militar e leis do associativismo militar, o que predomina é o incumprimento. E sobre o desrespeito do associativismo, desde 11 de maio de 2021, que ocorre queixa em Bruxelas, no Comitê Europeu dos Direitos Sociais, queixa apresentada pela Euromil em nome das associações socioprofissionais dos militares portugueses. Quanto ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas, o que predomina é a tendência regressiva e o regulamento de avaliação e mérito constitui uma fonte de conflitos, situação que levou a Assembleia da República a aprovar a resolução para que as APM fossem ouvidas na alteração do regulamento em vigor e essa alteração fosse promovida pelas FIAs. A aprovação da resolução é de 12 de abril de 2019 e o processo não evoluiu. O Código de Justiça Militar é uma melhoria que se mantém. Já no Regulamento de Disciplina Militar, subsistem por definir bens jurídicos o que é uma fonte de arbítrio, por exemplo, a coesão. Sobre o Instituto da Ação Social das Forças Armadas, não há sinais de melhoria efetiva. A ação junto do Tribunal de Contas teve resultado positivo, com efeitos que o tempo permitirá avaliar. Quanto ao sistema retributivo, está sem ser visto há 10 anos. No passado 14 de junho, deu entrada na Assembleia da República uma petição para que o assunto seja ali apreciado. Uma avaliação global sobre os diferentes conteúdos legislativos e praxis de aplicação, quando qualificada com os códigos de vermelho para globalmente negativo, verde para globalmente positivo e amarelo para problemático, sugere o resultado que se apresenta. A avaliação global complementa o que os dados quantitativos sugerem sobre a insatisfação. Usando o referencial de 2009, certamente não diminuiu. Em termos de participação cívica, a legalização e participação nas atividades inerentes ao regular funcionamento das associações é acrescida de eventos para análise, discussão e tomadas de posição em diversas matérias. Listaram-se os que assumiram a expressão mais significativa, e a Generalidade contou com a presença de representantes das mais altas instâncias do Estado e alguns aconteceram em instalações da Assembleia da República. Em vários deles participaram personalidades nacionais e estrangeiras. Algumas dessas personalidades desempenharam cargos de comando e direção na administração da instituição militar e nos órgãos do poder. Analisaram-se 18 eventos e há registros que aqui gostaríamos de ver, mas que a pandemia não facilitou que fossem documentados. Por exemplo, o debate sobre a eventual aplicação do CIADAP aos militares. Até 2001, e em paralelo com o processo legislativo, o foco foi estatuto, remunerações e direitos dos militares e associativismo. A partir desse ano, no período de 2006 a 2007, destacou-se a atividade da Comissão de Inquérito ao Incumprimento da Legalidade Democrática. E ganharam espaço temáticas socioprofissionais mais específicas: saúde militar e assistência social, recrutamento, condição militar, RDM, Código de Justiça Militar, deontologia militar. Em 13 de julho, a OFA promoveu em ambiente virtual o debate sobre o cálculo de pensões de reforma dos militares. Os eventos promovidos pelas associações de conteúdo e matriz vincadamente protestativo, por regra, usaram a via pública e, quando em desfile, predominou o silêncio. Foi o que mais impressionou a imprensa estrangeira presente. Palavras de Lima Coelho. Foram analisadas 64 ocorrências e consideradas 55 para definir fases, conceber um comparador de intensidade protestativa entre fases e elaborar a cronologia do protesto com o número de participantes no eixo vertical a variar entre 0 e 14 mil. O critério adotado para o estabelecimento da primeira fase foi considerar a inclusão nessa fase do processo de legalização das associações e as alterações conseguidas nas causas principais que contestaram: pensões, alterações ao artigo 31, ENFAR e novo sistema retributivo. As mudanças de fase não são necessariamente coincidentes com as mudanças de ciclo político, isto é, governos. Como sobressai, até 2015 a contestação foi sempre intensa, independentemente dos governos em exercício, e pode concluir-se que o patamar mais elevado da contestação coincide com os anos da Troika, mas esse patamar não é substancialmente diferente do verificado na fase precedente.
O que aos militares respeitem a situação normal são as políticas específicas que a eles são dirigidas, que contribuem, não exclusivamente, mas fundamentalmente, para determinar a intensidade da ação protestativa. Conclusões. Quanto à hipótese da existência de insatisfação entre os militares do quadro permanente, essa insatisfação foi medida em 2009 em 89,5%, e desde essa data as políticas adotadas não terão contribuído para minorar o nível de insatisfação, e as medidas quantitativas de 2019 secundam que esse seja o sentido. A insatisfação não terá diminuído. Sobre a segunda hipótese, reconhece-se que as associações contribuem positivamente com as suas atividades para minorar essa insatisfação. Destacam-se os resultados alcançados até 31 de agosto de 2001 e várias decisões favoráveis aos militares por recurso aos tribunais. Quanto à terceira hipótese, verifica-se que as associações desenvolveram intensa atividade, promovendo a participação dos militares, agindo dentro do sistema e contribuindo para o dinamismo da democracia. À pergunta de partida, respondemos sim, na medida em que a atividade das associações tem contribuído para a correção de irregularidades, mantém a ação protestativa no sistema e o dinamismo da democracia. Com esta dissertação, espera-se estimular um trabalho de investigação mais abrangente que encontre a interseção entre como a sociedade de hoje vê os militares, o que deles espera e como os militares no ativo avaliam os termos e condições em que a sociedade os considera. Obrigado pela atenção.